em medicina integrativa, eu sou pós-graduada em nutrição, mas eu em nenhum momento coloquei que eu sou especialista. Vocês perceberam? As minhas especialidades são as que são reconhecidas, são as que têm o RQE, que é o Registro de Especialidade. Eu sou médica pediatra e sou intensivista pediatra. Então, além de fazer medicina, eu fiz 2 anos de residência em pediatria e 2 anos de terapia intensiva. Tá? Então, quase uma grande maioria de nós, né, pais, nós passamos pela UTI com os nossos meninos. Então, vocês conhecem bem o intensivista pediátrico, né? A grande maioria de nós, pelo menos, conhece. Eu queria começar, já que as meninas me informaram que a grande maioria dos inscritos eram pais de bebês, né? Que bom, que bom. E aí, eu tô vendo 2 bebês. Os outros são maiores, 3 bebês. 1, 2, 3, 4 bebês. Quem tá com o bebê, levanta a mão, por favor. Qual é o bebê mais novo? Qual é a idade dela? 5 meses. Tem um de 4 aí. 4. Qual dos 2 é mais novo? O seu ou o dela? Quem nasceu primeiro? É a dela? Qual o nome? Samuel. Eu sou mãe também, eu tô gravando. Quem vai ser o Samuel quando ele crescer, você sabe? Não, estamos juntos aqui. Alguém é capaz de dizer quem vai ser o Samuel aqui? Como vai ser o Samuel? Não. Não. É justo a gente ditar qual vai ser o futuro do Samuel? Não. Então a gente vai escrever a história do Samuel pela síndrome de Down? Ou a gente vai deixar o Samuel escrever a história dele, oportunizando a ele tudo que a gente puder? Esse é o ponto. O que o Samuel vai ter limitação ou não é da nossa conta. Isso é intrínseco a ele. O Samuel podia. Você tem outro filho? Qual o nome do outro filho? Ana Beatriz. Ana Beatriz tem quantos anos? 13. Quem vai ser a Beatriz quando ela ficar adulta? Você sabe? Segundo ela, o advogado. Beleza, mas você tem certeza? Quando ela era pequenininha, você sabia? Não. Então, nós não temos direito de ditar o futuro de um indivíduo pela condição genética dele. Certo? E aí você vai dizer, nossa, como você está sendo sonhadora. Não, ao contrário. É exatamente o contrário. A síndrome, para mim, não é um cromossomo do amor. A síndrome, para mim, é uma condição genética que meu filho tem e eu tenho que lidar com ela. Se eu vou lidar com ela o tempo inteiro choramingando pelos cantos, é uma opção minha. Se eu vou arregaçar as mangas e correr atrás de oportunizar o melhor para o meu filho, é aí que está a diferença. Beleza, o que é oportunizar o melhor para o meu filho? Não sei, porque cada um é cada um. Vai ter menino que vai precisar de mais suporte, vai ter menino que vai precisar de menos suporte. O meu papel, eu gosto muito de dizer assim, meu papel é assim, se o meu filho tiver, vamos dizer que o gol é pro lado de cá, ele está chutando pro lado de cá, eu estou gritando, vai meu filho, porque o meu papel é torcer, mas quem colocou ele para jogar futebol também foi eu, então eu tenho o papel de oportunizar, e torcer e acreditar que vai dar certo. Esse é o papel de nós como pais. Então tem que trabalhar pra caramba, né? Pra conseguir bancar isso tudo aí. Tem. Pode passar. Então, isso é bem importante a gente pensar que a gente sempre tem desejo de mudança, né? Principalmente quando chega um bebê pra gente que é diferente daquele bebê que a gente idealizou. A gente sempre tem desejo de mudança, a gente fica com muita coisa, muita expectativa. Meu Deus, ele vai andar, ele vai sentar, ele vai falar. E aí, seria muito bom que a gente soubesse com o que a gente está lidando, para onde a gente está querendo ir. Se a gente souber para onde a gente está querendo ir, as coisas vão ficar mais fáceis. Esse é o meu papel aqui hoje. Meu papel aqui hoje é mostrar para vocês o que pode acontecer e não
necessariamente vai acontecer. Porque se eu disser que vai, eu estou escrevendo a história de Samuel. O meu objetivo é só explicar para você, olha, se você andar, Samuel, até aqui, ó, nessa beiradinha aqui, você pode cair, mas você pode também não cair. Mas eu acho bom, seria bom que você andasse mais para cá. Pode passar. Tá? Eu sempre falo disso porque isso ainda me irrita muito, sabe? É a gente falar, mas ele é um anjinho, ele é tão especial, né? Eles são tão carinhosos, eles são assanhadinhos, né? Assanhadinhos sua avó, né? E a gente sempre deve usar pessoa com síndrome de Down, pessoa com trissomia 21. E assim, cada vez mais a gente vem usando menos a palavra, o termo síndrome de Down, embora os médicos ainda usem, em laudos a gente vai usar, que da onde vem síndrome de Down? É do cara que descobriu a síndrome de Down, que chama John Mondahl. Mas a gente vem usando, esse termo vem caindo em desuso. Por quê? Porque isso está associado já a uma situação pejorativa, ou seja, as pessoas já, ele é Down, ele parece Down. Então, assim, se a gente tenta usar cada vez menos o epônimo, que é o nome da pessoa que descobriu, e usar a trissomia do 21, ou trissomia do cromossomo 21, tá? Por que você usou ainda? Porque, infelizmente, eu fiz um simpósio no Rio de Janeiro, onde a gente alcançou milhares de pessoas, e quando eu não coloquei a palavra síndrome de Down, as pessoas não sabiam o que era. Acredite se quiser, as pessoas não sabiam. Então a gente ainda usa para a gente alcançar mais pessoas, principalmente os leigos. Mas os próprios autodefensores, que são as pessoas adultas com T21, não gostam que seja usado. As pessoas também, os autodefensores também não gostam que se use portador de síndrome de Down. Porque quem porta deixa de portar alguma coisa. E até o momento a gente não conseguiu deixar a síndrome de Down em casa. Certo? Então a gente evita usar, tá? É importante que você conheça o seu filho, conheça o indivíduo, entenda as limitações desse indivíduo. E isso é muito mais interessante do que você virar para uma criança e falar qual que é o grau que ele tem, né? O grau dele é fraquinho, né? Ele nem parece, principalmente a gente quando é mãe de bebê, a gente escuta muito isso. Ele nem parece, ele não parece o que exatamente? O que você está querendo dizer? Ele não parece que ele tem T21, mas ele tem. E isso não diminui, não faz melhor, pior, não diminui em nenhum momento aquela criança. E passa a impressão pra gente, como pai de bebê, que aquela pessoa está querendo te agradar, e é horrível. É horrível, a sensação é horrível. Então, assim, não é para vocês arrumarem briga com a metade da população brasileira, não é isso, tá? Mas não vale a pena, acreditem em mim, não vale a pena. Mas às vezes vale, dependendo da pessoa que for, principalmente se for um professor, se for uma pessoa que é um formador de opinião, vale a pena. Olha, a gente não usa mais portador de síndrome de Down, não se usa mais. Ah, mas quem que não usa? Os próprios, procura saber, os próprios adultos com T21 não gostam. Eles não gostam que use esse termo, tá? Da onde eu estou tirando essas informações? Procurem os autodefensores, eles existem, eles estão cadastrados. Não é a gente que inventou isso, a gente respeita a opinião deles. A síndrome e a condição genética é deles, a gente tem que respeitar o que eles querem e ponto final, tá? Pode passar. Então, por que não está escrito ali, ó? É uma doença mais comum? Não, é uma condição cromossômica mais comum associada à deficiência intelectual e por uma variedade enorme de achados clínicos adicionais causado pela presença integral ou parcial de uma terceira cópia do cromossomo BJ. Eu convido os profissionais que estão aqui a fazerem os seus laudos desse jeito. Parem de colocar que a criança é portador de síndrome de Down. Se a gente começar a mudar de pouquinho, as coisas vão modificando como os autodefensores querem, tá? No Brasil, a gente sabe que
A gente tem características, feições faciais específicas e deficiência intelectual de leve a moderada. No Brasil tem 1 a cada 700 nascimentos são de pessoas com síndrome de Down, e a gente tem por volta de 270 mil pessoas com T21 no Brasil. Isso é muita gente, tá? E aí essa frase que está bem pequenininha aqui, ó, a formação de um indivíduo com T21 depende em primeiro lugar da família. E aí vocês vão dizer assim, poxa, mas não é do terapeuta? Não é da terapia? Não é da estimulação? Não, é da família. O quanto a família investe na estimulação dessa criança dentro de casa, a gente sabe que isso já está mais que provado. Você pode ter o melhor terapeuta do mundo. Se você não der continuidade, a gente não vai ter o indivíduo na sua plenitude de neurodesenvolvimento. Pode passar. Down, eu já falei que é do John Down. A gente tem 3 tipos de T21. A gente tem trissomia livre, mosaico e translocação, sendo que a grande maioria massiva dos meninos são trissômicos livres, que é onde tem o cromossomo 21 inteiro extra. Então, se eu pegasse aqui 100 pessoas com síndrome de Down, 95 pessoas teriam trissomia livre. Então, a probabilidade de você encontrar com alguém na rua e ele ser trissômico livre é muito alta, concordam? Sim. Beleza. E aí vocês pensaram, vamos pensar aí em 10 pessoas com T21 ou 10 crianças. E a gente sempre fala, mas por que elas são tão diferentes entre si, né? Não é a mesma síndrome? Um tem cardiopatia, o outro não tem. Um tem uma face muito marcada, o outro não tem. Um fala mais do que pobre na chuva, o outro não fala nada. E aí, o que é o ponto? Porque a gente, quando é mãe de bebê, a gente coloca na cabeça assim, aquele lá não deve ter sido muito estimulado. Por isso que ele não fala. Ou aquele lá que é um pouco mais, deve ter, aquele lá não consegue se organizar com a parte dos tarefas, porque ele não fez isso, não fez aquilo outro. O que a gente já sabe? Que sim, a estimulação, ela sempre é importante. Ela sempre vai dar certo. Ótimo. Ela sempre é benéfica, tá? Mas ela não é tudo. E aí esse é o ponto que a gente vai trabalhar aqui. E o mosaico e a translocação, eles são os 5% que sobraram. Então a gente vai encontrar poucos mosaicos e poucos translocados. E aí o que é interessante a gente saber? Que até hoje, toda vez que nasce um bebê, vem o famigerado de um pediatra falar, eu acho que ele é mosaico, porque nem está aparecendo muito. Isso é outra situação que irrita muito, que a gente sabe que ele está ali tentando agradar, de fato, que a gente sabe que não está agradando nada, porque o mosaico ele se comporta, na grande maioria das vezes, muito próximo do trissomia livre na prática, tá? Mas Érica, um mosaico não tem menos cromossomos extras? Então, teoricamente, não era para o mosaico se comportar um pouco mais, ter um pouco menos síndrome, ser menos afetado? Então, na prática, os que chegam para mim, isso é a minha experiência, na prática, os que chegam para mim, inclusive, têm mais características de gravidade do que os trissomia livre. Nossa. Eu acredito que seja um viés aí do que eu faço, do que eu trabalho. E essas crianças que chegam para mim, eles também são mosaicos, mas são mosaicos altos, ou seja, são mosaicos de 80%, 90%, ou seja, o indivíduo tem muito cromossomo 21 extra. Então ele vai se comportar muito parecido com o trissômico livre. Pode passar. E o translocação? Tá, mas aí vamos voltar na vida do Samuel, porque a gente decidiu para perturbar a vida do Samuel, né? Translocação? Ela não falou. Então, você sabe? Tá, eu não posso dizer quem vai ser o Samuel, mas eu posso te dizer Depois a gente que o tanto eu te explico até para gravar. de estresse associado à triplicação, ou seja, o quanto de desregulação que a gente tem pela presença do cromossomo 21 a mais, é uma peça que vai influenciar no futuro do Samuel. A gente também sabe que a expressão dos genes do cromossomo 21 do Samuel, que é diferente da expressão dos genes do cromossomo 21 daquela nenê lá, como é que é o nome da sua nenê?
da Maria Antonella, mas não é o mesmo cromossomo, gente? Claro que não. O cromossomo de Dona Antonella vem da mãe dela e do pai dela, uai. Não é o mesmo cromossomo, então não pode ter o mesmo. O cromossomo 21 é diferente, não é porque são os mesmos genes, não é porque eu tenho aqui 10 braços que são os mesmos braços, certo? Então, o quanto esses genes do cromossomo 21 do Samuel se expressarem, o quanto de mutação genética que tiver lá no genoma do Samuel e o quanto o ambiente influenciar. Aí sim a gente vai saber quem vai ser o Samuel no futuro. Então, quando eu falo de estimulação, de terapia, eu estou falando de quê? Ambiente. Tá? Do que eu posso fazer aqui fora. Quando eu estou falando de mutação genética, eu estou falando do que veio da família dele. Eu não posso mexer com isso. Quando eu estou falando de estresse aqui, eu estou falando de estresse oxidativo. Então, quanto mais eu tenho obesidade, quanto mais eu tenho uma dieta extremamente inflamatória, que eu como bastante corante, bastante açúcar, bastante conservante, bastante alimento gorduroso, eu vou ter mais inflamação crônica. Então, eu vou ter mais estresse oxidativo. E quanto mais esses genes do cromossomo 21 se expressarem, mais grave, quanto mais desorganização dessas 4 peças, mais severa serão as características e mais complicações estarão presentes. E aí eu vou perguntar para a mãe do Samuel: eu posso mexer aqui? Eu posso diminuir o estresse oxidativo, eu posso tentar fazer tudo para que ele não seja obeso, para que cuidar dessa alimentação dentro das minhas limitações financeiras, fazer o melhor possível para esse indivíduo. Érica, mas eu faria também se ele não tivesse síndrome de Down, óbvio. Mas a gente tem que ser muito mais chato, sabe por quê? Porque lá no livro está escrito que o Samuel vai ser gordo. E eu disse para você que a gente não tem o direito de escrever o futuro do Samuel, não foi isso? Mas a gente pode ajudar a melhorar. Tá? Então, quem conhece meus pacientes sabe que uma das características é que não tem ninguém gordo. Você é gordofóbica. Não, eu sou realista. Eu tenho um indivíduo hipotônico, com fragilidade articular, com tendência à apneia do sono, com tendência à inflamação crônica, com tendência à dificuldade de... A senhora gostaria de entrar aqui, senhora, para mais vivência? Vou colocar esse menino aqui agora, que ele que vai fazer. Tô brincando. Como é que é o nome dele? Dela? Liz? Fala, Liz. Não quer participar. Mas é bonitinho demais, gente. Olha só, deixa eu te falar. Um dia a gente orou para falar bastante, não foi? Então a gente não pode reclamar não agora, tá? Você aguenta aí que eu aguento aqui. Né? A gente orou e pediu a Deus: Senhor, faz a Liz falar. Aí, falou. Então não reclama não. Eu tô brincando, não tô reclamando não, tá? Você não sabe? Tá tudo certo. Vocês entenderam isso aqui? Isso é difícil de entender. Eu poderia dar 2 horas de aula na pós-graduação disso aqui, mas eu expliquei da forma mais simples possível. Então, aonde eu posso entender? Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, não. Isso aqui é um trabalho científico. Então, quem é o Samuel? Samuel é o quanto esses genes se expressarem, mais a epigenética. O que é epigenética? Epigenética é o que o ambiente pode fazer com você, com seus genes. Tá? Beleza. Vamos trazer isso para uma situação que não tem nada a ver com a T21. Vamos supor que lá na minha família, não vou usar nenhum exemplo, lá na minha família tem uma pessoa, e é verdade, meu marido é diabético tipo 1. Todo mundo sabe que a diabetes tipo 1 é genética. Ele tem um gene para ser diabético tipo 1, certo? Então, o Theo, meu filho, tem um gene para ser diabético tipo 1. Então, o Theo vai ser diabético? Não necessariamente.
Pode ser e pode não ser. Tá? Pode desenvolver e pode não desenvolver. Então você está querendo dizer, Érica, que tem genes, polimorfismos, mutações genéticas escondidas dentro dos nossos genes. Isso aí. E aí, então isso, se você tem esses genzinhos começam a acordar, você vai ter mais gravidade, mais complicação e mais, óbvio, mais severidade no menino, no Samuel do futuro. É isso aí. Quanto mais você for um indivíduo muito inflamado, mais você vai ter complicações e severidade lá na trissomia do 21 do Samuel do futuro. Quanto mais esse ambiente influenciar negativamente, mais características de severidade e complicações estarão presentes no futuro. É simples assim. E aí, o que a gente pode fazer? Eu não posso ir lá e trocar o pai do menino, porque o menino já está pronto, né? Eu não posso ir lá, mas eu posso o quê? Diminuir esse estresse oxidativo e posso usar esse ambiente a meu favor. Esse é o ponto. Pode passar. Existe uma janela de oportunidade que a gente não... É só para, se vocês souberem de alguma gestante que sabe que o menino tem que ter 21 dentro da barriga, existe uma janela de oportunidade muito grande, já pesquisada, onde se essa mãe, com esse neném dentro da barriga, começar a cuidar, já, você tem uma gestação, uma criança que nasce com um nível de saúde muito global, muito melhor. Então a gente já sabe que o crescimento e a sobrevivência desses neurônios dessa criança vai ser muito melhor se essa criança for tratada intraútero. Ou seja, se essa mãe diminuir a inflamação crônica, se essa mãe tentar fazer dieta quando ela está gestante, mas a gente sabe que não é. Eu só gostaria de falar porque às vezes a gente fica sabendo, a gente que é mãe de bebê, a gente acolhe e a gente não dá essa informação quando a gente deveria dar. Isso muda prognóstico, muda futuro. E muda essas mães que fizeram a suplementação, a dieta e a organização metabólica dentro da barriga. Eu tenho outros bebês, são muito diferentes. São bebês que sentam, andam, assim, realmente é uma criança diferenciada. Pode passar. Tá. Quais são os fatores de risco, já que você tem um monte de mãe de bebê aqui, todo mundo quer saber de quem que é a culpa, né? Porque a culpa é sempre da mãe. Ah, você demorou muito para ter menino. Ah, ficou com um óvulo velho. E aí eu vou contar para vocês agora um segredo. De 8 a 10%, esse cromossomo 21 extra é do pai. Isso já foi recentemente. Lá em casa eu tenho certeza que é meu, sabe por quê? Porque o menino é bonito demais, você tem que me puxar. Não tem essa. Se é para ter cromossomo a mais, é tudo meu. A gente briga até por causa do cromossomo a mais do menino. Então, a gente sabe que muito dessas situações de não divisão aconteceram na nossa mãe, na realidade. Lá na avó materna, a gente já começa a ter problemas na formação. Quando a mulher nasce, ela já nasce com todos os óvulos. Os nossos óvulos já estão esses nenês, meninas que nasceram aqui, eles já estão com os óvulos todos organizados. Então, todos formados. Ele só todo mês, por isso que a gente entra na menopausa. Todo mês ele vai lá, desce, você ovula, você joga fora, ou você fecunda, você tem um filho, não é assim? E eles vão acabando até que tu entra na menopausa. Não é assim? Sim. Pois é. Então, quando a gente nasceu, os nossos óvulos já estão aonde eles foram formados? Quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. Então, muitos desses erros de divisão aconteceram lá na nossa mãe. E por que você está falando isso, Érico? Porque a gente carrega uma culpa, mas é uma culpa tão grande que eu, com todo o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu trabalhei até hoje, até hoje eu falo, eu demorei para arrumar menino, viu? Inconscientemente fica aquilo remoendo na nossa cabeça. Então a gente precisa saber que vai ter coisas que não foram que aconteceram não foi a gente, não foi na gestação, não foi a idade, aconteceram lá
quando a gente foi formada lá na nossa mãe. Pode passar. E se eu perguntar aqui como é que foi a hora da notícia, é uma enxurrada de reclamação, né? Como é que foi a notícia do Samuel, mãe? Falaram pra ele e ele me contou. Aí quando ele ficou separado, sabemos 3, 4 dias depois que ele nasceu. Então, olha que interessante. A enfermeira comentando. Quem disse, olha isso, quem disse que ele tem direito de saber antes de você? Olha como é injusto. Não é injusto? Ele estava te protegendo. Não estava protegendo. Porque de verdade, o direito é igual. É para os dois saberem ao mesmo tempo, né? De verdade junto. É para dar notícia para ambos os pais simultaneamente. Não é para ter família por perto. Porque vai que a família, que a mãe e o pai não quer naquele momento que outra pessoa saiba. Tá? Como é que foi a sua notícia? E a sua? Então você já sabia? Você tinha feito NIPT, né? Ou não? Ou foi só na ultrassom? E você? O pediatra foi malandro. A minha mãe falou que tinha percebido, só que ela também não falou nada. Aí a doutora veio e chegou pra mim e falou que ela não devia ficar ela teria vindo para outro lugar e ela tinha Característica de síndrome de Down. Bem, até que tá fraco, não tá? A história tá boa, tá boa a história. É nada traumático. É uma chuva de... mas o pior, vai sair, Foi que tava eu, o pai dela, gritando ela na UCI, ela tava na UCI de manhã, e a menina olhou pra mim, a enfermeira olhou pra mim, o pai dela falou: ai, que bom que vocês não abandonaram ela aqui por ela ser uma criança especial. Eu fiquei, como assim minha filha é especial? Não tô sabendo de nada. Ela deve ter vindo Não, falou como se eu soubesse eu ia abandonar ela, né? Porque a maioria abandona. Misericórdia. Maioria. É assim, a gente vai escutar muitas pérolas, né? E aí a gente sabe Filha, a minha que coisa a mais gente não preciosa tem do mundo. treinamento, sabe? De verdade, a gente não tem treinamento. A equipe multiprofissional, médico, enfermeira, a gente não tem treinamento. E de verdade não vai ter, sabe? Então, assim, a gente sempre, e de qualquer forma, da melhor forma, mesmo fazendo tudo direitinho, aquela pessoa vai dizer algo que você não quer ouvir. Então, não tem jeito certo de falar. Certo? Então, de fato, sempre vai ser um momento que você se olha, como é que foi seu momento da notícia? Então, não teve. Eu olhei pro lado e falei, esse menino é japonês demais. Trocaram meu Esse filho. menino tem que ter 21. Deixa eu ver a mão. Deixa eu ver a mão. Não pode mexer o pescoço, você faz cesárea. Deixa eu ver a mão. Esse menino enroladinho, eu querendo por toda a força. Acho que eu tava meio, né, pra aquele negócio da cesárea. Deixa eu ver a mão. E não me deixaram ver de jeito nenhum. Falei, esse menino é japonês. Não é, não, igual você, igualzinho você, ó, bracinho curtinho ali, amendoado. Eu falei, não, esse menino tem que ter 21. E na época, a gente fica numa situação assim, mas você não soube na gestação, Érica? Mas você não fez as ultras? Mas você fiz tudo. Só que a gente sabe, a gente precisa colocar na cabeça que os exames são de rastreio. Os exames não é igual, por exemplo, um exame que você faz e ou é ou não é. É o exame de rastreio, ou seja, em algum momento você vai medir a translucência nucal e se ela estiver acima de tanto, existe uma probabilidade de ser. Mas não é assim. Para ir para ser 100%, você teria que ter feito o NIPT, que é o exame lá que a gente faz, que a gente sabe que ele não está acessível a todas as pessoas, o NIPT, né? O NIPT é caro, Que exame né? é esse? Que exame é esse?
O NIPT é feito nas primeiras semanas e é um exame onde você tira o seu sangue e você acha o cariótipo do poucas células e aí você consegue fazer, saber o rastreio para algumas síndromes. Normalmente é rastreado para 13, trissomia do 13, trissomia do 18, a Edwards, a síndrome de Patal e a síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Foi me oferecido fazer a amniocentese, mas não foi me oferecido o NIPT. Porque o NIPT, por exemplo, aqui, principalmente que é longe dos centros, é difícil. Eu no interior eu não consegui fazer na época. Eu teria que ir lá no Rio fazer. E aí, assim, eu não sei se aqui tem um profissional de saúde, mas assim, não é um bom momento para a gente falar do quantos por cento aquele menino pode ou não desenvolver Alzheimer, você concorda? Não é um bom momento. Né? É um bom momento para você apontar, não é para você falar que tantos por cento vai ter hipotireoidismo. Não é um bom momento. Não é um bom momento para você falar de se vai andar. Não é isso. Não é um bom momento para você falar das terapias. Não. Não é um bom momento. É um momento para você empoderar aquela mãe. Então é nesse momento que a gente vai falar dos avanços, das possibilidades. Você vai insistir na humanidade daquela criança e sempre oferecer o contato de associação de pais. Faz muita diferença. Quando a gente vê uma criança maior, o coraçãozinho da gente fica quentinho, a gente fala, pensando bem, né? Não é tão ruim assim. Não é assim não, eu tô chorando demais à toa, olha essa menininha fazendo malcriação aqui, ó. Tá tudo certinho, igualzinho. Quando você vai com essa criança para casa, essa criança, ela dá trabalho igual um bebê, que não tem até 21. Isso é muitas vezes, eu me esqueço que o Theo tem síndrome de Down. Muitas vezes, para dizer a verdade, a maior parte do tempo. Porque eu estou muito ocupada educando, estimulando e dando conta do menino. Eu não sei o que ele puxou. Não sei. A avó paterna. Sempre é a avó paterna. É a avó paterna. Isso aí pode passar. Ô menino. Então, mas será que se eu tenho uma trissomia livre, um mosaico e a translocação, eu devo considerar essa diferença? A literatura diz que sim. Porque se você tiver um mosaico ou uma translocação, você vai ter comorbidades associadas de forma diferente. Só isso. Tirando isso, você não vai ter diferença nenhuma na estimulação, no processo todo de aprendizado, você não vai ter. Por quê? Porque a gente é ensinado que se você tiver um mosaico, você não vai ter praticamente deficiência intelectual nenhuma. A gente sabe que isso não é real, tá? Pode passar. Todos os genes são alterados, você tem um desequilíbrio de todo o genoma, então você vai ter um desequilíbrio tanto então não é só o cromossomo 21, não, o cromossomo 21 está lá em cima, ele está todo desequilibrado, mas você tem desequilíbrio em todo o genoma, tá? Pode passar. Esses são genes, pode passar, pode passar. Érica, então quer dizer que quando eu tenho um desequilíbrio na aprendizagem, na memória e no desenvolvimento cerebral, não foi sorte não, esse aqui deu sorte e esse aqui não tem deficiência intelectual. Esse aqui deu... acho que, será que Deus falou, esse aqui é mais abençoado, esse aqui é menos abençoado? Não é assim que funciona, isso é expressão gênica. Se você tiver os genes mais expressos, que são esses daqui de cima, você vai ter alteração de aprendizagem. Se você tiver esses genes, você vai ter neurodegeneração. Se você tiver esse aqui, que o Theo passou na fila desse aqui 50 vezes, você vai ter muita alteração motora. Se você tiver esses aqui, você vai ter uma formação cardíaca. Agora, entendi. Então, quer dizer que é por isso que eles são tão diferentes entre si. É isso aí. Não existe uma forma. Então, quer dizer que não basta você ter o cromossomo 21. A expressão gênica é que vai dizer o quanto de comorbidade você vai ter. Pode falar. Pode passar. Experiência minha, posso estar muito equivocada. Além disso aí, eu tenho 44 anos de atuação profissional. Já convivi com N famílias, N crianças,
que eu percebi na grande diferença daqueles que evoluíram mais, sabe o que é? Não é só estimulação precoce, é o educar desde pequeno. Essa criança saber ter regras, ter limites, porque uma criança que ela é criada só com mimos, com gracejos, na hora que ela for para uma sala de aula, ela não sabe o que é aquele foco de atenção, sabe? A concentração. E isso assim, ó, não estou falando no nível A, B, todos os níveis socioeconômicos. Isso é engraçado que na hora que eu estava falando, eu estou muito ocupada educando, né? Então, eu falei isso, educando. Né? E aí educar é muito difícil, né? Educar uma criança é muito difícil. Fazer uma criança ter a educação na essência da palavra, de ela saber se colocar, ela saber esperar, ela saber... Isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente pega esse menino pequenininho e esse menino, tudo que ele faz é palmas, palmas, palmas. Olha, você fez isso, palmas, palmas. Esse menino não está acostumado a ser frustrado na vida dele. Então, na grande maioria das vezes, se você não segue ensinando ele a ter frustração, né, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai se frustrar, porque a vida da gente tem frustração também. Pode falar. Érica, voltado a esse assunto, a epigenética. Nós temos como minimizar a expressão gênica no organismo da Sim, criança? é uma das coisas que a gente sabe que faz o gene se expressar. Por exemplo, vamos supor que você tem um gene para ter câncer de pulmão, tá? E você tem duas opções. Você já sabe que a sua família é craquelada para ter câncer de pulmão. Que teve tio lá não sei de onde que teve, que tio lá não sei de onde que teve. E você já sabe que de vez em quando você tem uma pneumonia. Aí você tem duas opções. Você pretende fumar a vida inteira e fazer um esforço, viver lá em Volta Redonda, que é poluição grau master, uma vida totalmente desconcertada e fazer o possível e impossível para o seu pulmão pifar, ou você vai se cuidar, sempre que você sentir que vai lá, você vai radiografar preventivamente, você vai acompanhar, entendeu? Então você deixa ou não deixa esse gene se expressar? Você vai fazer uma dieta anti-inflamatória para evitar que seu gene se expresse. No caso específico, então é possível você modular os genes? É possível? Fechar a janela da... Sim, é possível. Isso chama metilar. Você silencia os genes, tá? E é possível também o contrário. É possível você acetilar. Você expressar genes que você não gostaria que fossem expressos. Aí é que dá o problema. Esse é o ponto. O que a gente quer para esse menino? A gente quer tentar manter ele mais metilado possível ou a gente quer deixar a vida me levar e o negócio poder acetilar? E dentro desse assunto, hoje a ciência, a gente tem algum exame que possa mensurar qual é a predisposição da expressão gênica no cada um? Não. A gente vai no escuro. Na verdade não é no escuro porque ele vai, por exemplo, para a doença celíaca. Eu consigo saber se a criança tem ou não tem um jeito para ser celíaco. Ele vai ser celíaco, é o que eu te falei aqui, ele vai ser celíaco? Não sei. Mas vamos supor que vem uma criança, um indivíduo com as duas mutações para ser celíaco e ele ainda por cima tem T21. Aí eu vou falar para a mãe, olha, você está na beiradinha. Presta atenção. Se abrir doença celíaca é uma doença autoimune. Uma doença autoimune chama outra doença autoimune, porque ela desregula todo o genoma. Entendeu? Então, quando a gente fala, a gente toma condutas, né? Que a gente fala para vocês, cuidado, tenta reduzir essa inflamação crônica, tenta reduzir essa dieta. O que a gente está tentando fazer é reduzir, é usar a epigenética a nosso favor. Entendeu? Quando a gente fala, não deixa engordar, vamos cuidar desse sono. É isso que a gente está tentando fazer. É de uma forma empírica? Sim, mas é uma forma muito eficaz, porque vai dar certo para você e vai dar certo para tu, vai dar certo para todo mundo, vai dar certo para o Theo, vai dar certo para mim. Se você for analisar, a gente não está falando aí da síndrome de Down, a gente está falando de cuidar
do ambiente para a gente conseguir um resultado lá. Então vai dar certo para todo mundo, não tem porquê. Ah, a gente tem trabalho científico explicando. Não, mas não precisa de trabalho científico para eu te mostrar que você não ter obesidade vai ser bom para a sua saúde. Isso é óbvio, entendeu? Pode passar. Então, é o que eu já expliquei para vocês. Exatamente esse estresse todo vai levar a uma coisa chamada envelhecimento precoce. Então, quer dizer que o indivíduo com síndrome de Down envelhece mais rápido do que ele deveria, exatamente. A gente tem uma tendência a ter um envelhecimento precoce na síndrome de Down. Isso pode trazer o quê? Menopausa precoce, por exemplo, puberdade precoce, por exemplo, Alzheimer precoce, por exemplo. Tá? Então, quer dizer que quanto mais eu tiver esse estresse acontecendo, mais envelhecimento precoce. Esses dias uma mãe me mandou uma mensagem: Érica do céu, eu tô lavando a cabeça do fulano aqui, ó, acabei de achar um cabelo branco. Menino de 8, 9 anos. Falei pra ela: eu não entendi onde está o seu... Qual a sua dúvida? Tem envelhecimento precoce, estresse oxidativo lá em cima, vai ter pode ter despigmentação de cabelo mais precocemente, tá? Difícil ver isso nas crianças que a gente acompanha, exatamente, difícil, muito difícil. Às vezes eu até vejo em momentos onde você tem piora do estresse oxidativo e depois ela regride, mas assim, o embranquecimento dos cabelos precocemente eu não costumo ver. Pode passar. Já falei? Pode passar? Então, por que a síndrome de Down, a T20 foi a mesma e os indivíduos têm fenótipos? Fenótipos é aquilo que a gente vê. Tem fenótipos tão variados. Então, isso depende da individualidade genética, do quanto esses genes se expressam e do que a gente faz aqui fora. Se eu não posso mexer nem na expressão gênica e nem na individualidade genética, o jeito é eu mexer com o que eu faço aqui fora. Certo? O jeito é eu propiciar o melhor neurodesenvolvimento para essa criança dentro das minhas limitações. Certa feita eu estava, há muitos anos atrás, eu estava falando e a comunidade era uma comunidade de Friburgo, se não me engano, e a família falou assim: ai, doutora, mas a gente não tem condição de suplementar, a gente não tem condição de fazer isso, a gente não tem condição de fazer aquilo, mas mesmo assim, eu cuido muito da alimentação. Eu fiz uma horta lá no quintal atrás, e aí eu fiquei olhando para ela e minha cabeça viajou, né? Eu fiquei pensando, como que as pessoas fazem do limão uma limonada? Eu comecei a aprender a plantar e fiz uma horta lá atrás, num lugar onde tinha rosas, eu cortei tudo lá e coloquei uma horta lá. E agora, eles só comem coisa de lá e a gente também. E outra coisa, eu aprendi a fazer os alimentos com menos açúcar, com menos farinha branca, com menos, porque ele já está gordinho. Pequenininho, o abençoado já estava gordinho, já estava mostrando as garrinhas dele. E sabe que eu estou vendendo pão? Aí eu falei: aí acabou comigo. Então, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente se vira. A gente move mundos e fundos e consegue. Talvez não consegue ir lá, mas consegue fazer alguma coisa, sim, para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Pode passar. E qual é o desafio? Pode passar. O desafio é lidar com todas essas comorbidades. A gente tem uma chance grande de ter refluxo. Dá uma clica, tô na luta. Não é PowerPoint que eu passei pro PDF. A gente tem 54% dos indivíduos que têm cardiopatia, mais de 60% vai ter alteração auditiva. Tem uma quantidade de indivíduos de 6 a 8% que vai ter epilepsia. Indivíduos que têm muitas situações com o intestino, a obesidade, o refluxo, as alterações oftalmológicas de uma forma geral. E eu sempre coloco essa figura maior para não esquecer de falar, porque a grande maioria dos pediatras não sabem que de 6 a 10% dos indivíduos com síndrome de Down tem uma instabilidade entre a primeira e a segunda vértebra cervical. Isso precisa ser radiografado aos 2 anos de idade, mais ou menos, ou quando a criança começa a andar, e uma vez encontrada a instabilidade, a criança é proibida ou é contraindicada, para falar a palavra mais bonitinha,
de ir no pula-pula, de andar a cavalo, eu sofri impacto nessa região aqui, tá? Isso é importante porque é uma situação que os pediatras não pedem, esse bendito desse raio-x. Isso aqui, o que é isso aqui, vocês sabem? Respiratório. Isso é um CPAP. É uma criança dormindo com um aparelho. Então, uma das comorbidades que mais impactam no cognitivo é a apneia do sono. E nós temos a apneia do sono frequente nos meninos, nos adultos e nas pessoas com síndrome de Down, um percentual altíssimo. A grande maioria dos adultos vai fazer apneia do sono e isso vai impactar, como ele oxigena menos, ele dorme mal, isso vai impactar no cognitivo. Além, todo mundo conhece uma pessoa mais acima do peso que ronca pra caramba, não é isso? Pois é. Se você está, além, então, a apneia do sono, ela propicia ou piora a tendência à obesidade. Aí você entra nesse ciclo de dorme mal, oxigena mal, apneia do sono, aumenta o peso. E aí você entra no declínio cognitivo com mais facilidade. Protocolo do Brasil, com 4 anos tem que fazer polissonografia. E a partir daí a gente procura fazer pelo menos de 2 em 2 anos, tá? Sendo que aqui, se não me engano, nós não temos nenhum lugar que faz em criança ainda em Campo Grande. Infelizmente vocês... Acho que já tem. Tem agora? Tem? Pode passar. Eu não sei, mas eu sei que uma pessoa que fez aqui. O que mais que a gente tem que lidar? Com todas as comorbidades neurológicas. Por que eu coloco isso aqui? Porque eu tenho síndrome de Down. Eu posso ser bipolar? Posso. Eu tenho síndrome de Down. Eu posso ter ansiedade? Posso. Eu posso ter depressão? Posso. Eu posso ter síndrome do pânico? Posso. Eu posso ter TEA associada? Posso. Eu posso ter depressão? Sim. 20% de chance de depressão na adolescência. 20%. Vocês têm noção do que é isso? 1/5 dos meninos vai ter depressão na adolescência. Eu posso ter epilepsia? Posso. E por que eu estou falando isso? Porque comorbidades psiquiátricas têm tratamento. Precisam de tratamento. Eu posso ter toque? Posso. E aí eu preciso tratar esse indivíduo. Não é porque ele tem síndrome de Down que ele não tem direito a receber os tratamentos já existentes. Então é importante. Nem tudo é da síndrome. Né? Então, às vezes, você tem uma criança com TDAH, extremamente hiperativa, e aí não é por causa da síndrome. Não é por causa da síndrome. É porque ele tem uma comorbidade associada. Pode passar. Eu já falei em todas as... Eu vou deixar depois esse arquivo, se vocês quiserem levar. Depois, se vocês baixarem a mesma coisa que eu já falei, pode passar. Pode passar. E assim... É importante que a gente fale o seguinte: nunca, sob nenhuma hipótese, compare o filho de vocês com outra criança. Toda comparação é tóxica, mesmo as de bom coração e boa vontade. Uma vez que você compara o meu filho com o seu, você não respeita a história do meu filho. Você não sabe. Meu filho tem 8 anos e meio. Ele praticamente agora que começou a dar uns passinhos. Certo? Você sabe por quê? Você acha que ele deixou de fazer físio? É filho único. Vocês acham que ele deixou de fazer alguma coisa? Não. Mas se você não sabe, você não pode comparar histórias. Senão toda comparação é tóxica. Quando você entrou, você falou assim, eu disse assim, nossa, como ela é grande, não foi? Aí você falou assim, ela tem 4 meses, você falou, né? E eu falei assim, eu falei, como ela é grande? Eu não sabia que ela era prematura. E aí ela falou assim, mas grande? Eu acho ela tão pequenininha. Aí você está comparando com quem? Entendeu o erro? Quando você acha ela pequenininha, você não respeita a história dela. Ela nasceu antes do tempo, ela é prematura. Ela tem uma história de vida ali que precisa ser respeitada.
Então, ela tá saudável, ela tá bem, então tá tudo bem, tá? E a gente vai lutar para que ela faça o catch-up, chama catch-up, a recuperação do peso e da estatura, para que ela faça essa recuperação o quanto ela for capaz, porque existe uma limitação genética aí, existe uma limitação, não é só da comida, só da mamar, só da nutrir, não, existe uma limitação ali, tá bom? Então, nunca compare, você está comparando com quem quando ela é pequena? Você está comparando com uma criança típica que nasceu de parto normal e que foi ao seio assim que nasceu? Poxa, valeu, né? Não é justo, concorda? Pode passar. Outra coisa, cuidado com rede social. Tem pavor de rede social. Embora eu esteja lá, porque não tem outra opção, né? Não existe hoje em dia quem quer trabalhar e que não tem rede social. A rede social, ela só mostra o que ela quer. E, inevitavelmente, os pais de bebês vão na rede social ver, mas por que o fulaninho fala tão bem, o meu menino aqui não está falando tão bem? Isso é horrível, isso dá uma culpa, não é assim que funciona. É muito fácil tirar foto bonita na rede social. Eu quero ver, mostrar o menino quebrando o óculos da avó, arrebentando tudo, fazendo pirraça, entendeu? É isso que eu quero ver. Aí ninguém mostra, né? Eu mostro, eu não tenho vergonha, eu mostro. Então, eu gosto muito desse slide, que é para uma seleção justa, todos devem fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. O que vocês acham que o peixe se lascou, né? O pobre do peixe. O pobre do peixe vai subir na árvore como? Para começar, ele está preso no aquário. Então, quando a gente conhece o filho da gente, a gente oportuniza ele e extrai dali o melhor que ele pode oferecer. Então, invista, a gente vai trabalhar nas limitações e a gente vai investir nas potencialidades daquela criança. Cada criança vai ter sua potencialidade. Isso eu não estou falando de síndrome, eu não estou falando de trissomia 21, eu estou falando no geral. Pode passar. Então, quem vai ser o Samuel? Como é que eu vou dar qualidade de vida para o Samuel? Como é que é seu nome, pai do Samuel? Michael. Essa é a sua principal preocupação, né? É isso aí. A nossa preocupação é como é que eu vou dar qualidade de vida para ele. Então, a gente sabe que o que a gente fizer, o que a gente investir, o que a gente acreditar e o que a gente estimular, mas também o tanto que a gente cuidar dessa dieta, o tanto que você cuidar de não encher ele de corante, conservante, comida que não presta para nada, o quanto mais você investir na qualidade da saúde dele, você vai melhorar a qualidade de vida do Samuel. É simples assim, tá? Mas, Érica, e as internações? Eu posso ter uma pneumonia, de repente, não posso? Qualquer um pode ter. Posso. E aí eu venho e tomo uma rasteira. Eu posso ter uma leucemia. Eu posso ter um nascimento prematuro, como aconteceu lá. Mesmo assim, quando você tem qualquer uma dessas situações interferentes, se as outras estão bem estruturadas, as coisas voltam para o lugar em alguns dias ou alguns meses, dependendo da rasteira que você levou, né? Pode passar. Eu peço sempre para vocês procurarem as informações nos lugares certos. Nós temos guias do Ministério da Saúde, pode passar. Tudo isso é gratuito. Esse site chama Movimento DAO. Quem não conhece, use enquanto ele está online. Esse site ele já recebeu muito dinheiro da Petrobras, ele não recebe mais. Mas as informações de qualidade altíssimas ainda estão lá. Tem vídeos na pandemia eu usei muito o site do Movimento DAO, porque tem vídeos de estimulação aqui, ó, desenvolvimento de estimulação aqui, ó. Tem informações sobre educação, tem muita coisa lá. Na pandemia as pessoas ficaram ilhadas com aqueles bebês, elas não sabiam o que fazer. Eu falei, vai lá, pega um vídeo de estimulação, trabalha essa criança, esse bebezinho em casa, deixa esse bebezinho preso no berço o tempo inteiro, não. Tem muita informação de qualidade, inclusive tem os gráficos para vocês usarem. Pode passar. Então você tem as diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down.
estão bem desatualizados. O Ministério da Saúde de 2013, mas tem bastante coisa. Então você está vendo que você precisa fazer um raio-x de pescoço. Se o seu pediatra do posto de saúde ou o seu pediatra não está pedindo, pega a diretriz na internet e leva para ele. Isso aqui é diretriz, ou eu não estou pedindo não, isso aqui é diretriz do Ministério da Saúde. A gente precisa fazer esse exame porque o Ministério da Saúde está mandando fazer, não é a Érica que está falando. Entendeu? Então, a gente já sabe, quando a gente esquece a internet para pegar informação sobre o filho de vocês, a gente tem material regulamentado já, tá? Pode passar. E aí os gráficos. Precisa usar gráfico de pessoa para síndrome de Down? Precisa. Se a criança é grandona, não precisa de nada, ela pode usar qualquer gráfico, vai dar tudo certo, ela está indo bem. Mas se a criança é uma criança menorzinha, isso acaba com a gente quando a gente pega e coloca num gráfico de criança atípica e a criança fica lá embaixo. Aí você fica achando que a criança está super desnutrida, como de fato ela está na média para uma criança com T21. Tá? Então é importante usar esses gráficos, já foram regulamentados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E eles devem ser usados pelos pediatras de vocês, tá? Pode passar. Seu gráfico do TEL já está desatualizado, né? Foi de dezembro de 2023. Aí, o que aconteceu aqui, será? Uma pneumonia. Isso aqui foi a única pneumonia que esse Adelsoado teve na vida. Ele pegou o vírus sincicial respiratório em março de 2023 e aí foi aqui que o bicho vai passar. Agora, o que acontece? Eu não vou seguir. Que horas são, por favor? Eu vou deixar vocês perguntarem alguma coisa que vocês quiserem perguntar, porque o que eu vou falar daqui pra frente, eu já falei tudo, são só mais para profissional médico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, que vocês perguntassem alguma coisa que vocês quiserem conversar. Carol, tem uma pergunta para fazer, Carol? Mostra aí uma participação.